Bem, bom dia a todos. Então, dando continuidade à nossa programação do CIMEPT 2020, né, vamos agora para uma outra palestra que tem como tema a aquicultura em tempos de genoma funcional. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou o Luciano Quadros, sou professor do campus IFPA Breves, né, e sou biólogo formado pela Universidade Federal do Pará e atuo no campus Breves, nos cursos de aquicultura, na área de recursos pesqueiros. Queremos agradecer aqui a presença da nossa palestrante, nossa convidada, a professora doutora Cristiana Ramalho Maciel, que é professora da UFPA, do campus de Bragança também. Muito obrigado, professora, por ter aceitado o nosso convite, né, e poder compartilhar um pouco, né, dos seus trabalhos, né, da sua vasta experiência na área da aquicultura. Muito obrigado pelo aceite do convite. Desde quando estávamos planejando, né, este evento no formato presencial, né, eu já tinha entrado em contato com a professora, seria a oportunidade, né, dela conhecer o Marajó das Ilhas e Florestas, né? Mas não foi possível por conta aí do contexto da pandemia. Mas outras oportunidades com certeza surgirão. Agradeço também aí a presença, né, dos demais internautas, nossos alunos, professores, técnicos, que estão aí acompanhando e dando todo o suporte necessário aí para a realização desse evento. Nosso muito obrigado a todos vocês. Então, falando um pouco sobre o tema da palestra, né, aquicultura em tempos de genoma funcional, né, nessa palestra a gente vai ter um pouco a oportunidade, né, de conhecer um pouco dessa atividade, né, que já foi abordada na palestra anterior, muito bem aí pelo professor, né? E agora a gente ver um outro ramo, né, que também vem crescendo muito ultimamente aí na aquicultura. Né? É uma atividade que, como já falei, vem crescendo bastante nos últimos anos. Né? Os principais motivos para esse crescimento são a produção de proteína animal de boa qualidade, produtividade em relação ao espaço ocupado, atraído pela possibilidade de lucratividade. A tecnologia de cultivo é uma demanda para o seu desenvolvimento, em que o manejo adequado para a espécie cultivada ainda é um dos aspectos mais importantes a ser abordado. Mas como a ciência de última geração pode contribuir no desenvolvimento da aquicultura? O que é o genoma funcional? Nos últimos 10 anos, foram desenvolvidas máquinas que têm poder para sequenciar tudo o que está sendo expresso no tecido de um animal. É como conhecer a parte do DNA que está funcionando naquele momento. Isso é o genoma funcional, RNA, proteína. Ou o que aquele animal está fabricando em suas células para sobreviver. Citando alguns exemplos, né, a busca de genes no sistema digestório permite conhecer o elenco, né, quais as enzimas digestivas e elaborar uma dieta destinada ao maquinário do animal. É possível elencar os genes de defesa do organismo, verificar os que foram mais ativados no momento da reprodução de uma espécie e fazer experimentos, né, para ativar os genes de defesa e verificar se eles foram realmente ativados. Esses conhecimentos, né, podem subsidiar experimentos encurtando o tempo de resposta. No futuro, essas informações podem ser utilizadas para direcionar a elaboração de dietas, de fármacos, hormônios, entre outros, né, com a expectativa de aplicação no setor produtivo. Então, da mesma forma, né, como a live anterior foi feita, né, enquanto a palestrante discorre sobre o tema, né, fala sobre a sua palestra, vocês podem direcionar as suas perguntas no chat, que ao final da palestra serão respondidas pela professora Cristiana.
A professora Cristiana, ela possui graduação em Biologia, licenciatura plena em Biologia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Aquicultura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, CAUNESP. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Pará, tem experiências na área de aquicultura, com ênfase em fisiologia comparada, atuando principalmente, né, com crustáceos, decápodos, larvicultura, reprodução, com vários trabalhos com a espécie que é muito conhecida aí por nós em breves, que é o Macrobráquio amazônico, nosso camarão regional. Tem desenvolvido projetos de inovação tecnológica em parceria com empresas de carcinologia de água doce, acompanhando a implantação e validando os dados de pesquisas na empresa. É coordenadora da rede de pesquisa do camarão da Amazônia desde 2011. Além disso, tem realizado estudos de ocorrência e distribuição de espécies exóticas do gênero Macrobráquio na costa nordeste da Amazônia. Então, agora deixo a fala, né, com a nossa palestrante, a professora Cristiana. Fique à vontade. Qualquer coisa, estamos por aqui. Agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Adoraria estar nas ilhas lá de Breves, mas fica para uma outra oportunidade. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Então, vou falar um pouquinho do que a gente vem fazendo nesses últimos 5 anos, que a gente sempre trabalhou com aquicultura e nos últimos anos a gente tem se envolvido nessa área de genoma funcional. Eu sou do campus de Bragança e Ecos. Então, o que é genoma funcional? O DNA em ação. Então, a gente tem aquela ideia, o DNA é a genética do indivíduo, todas as informações genéticas estão no indivíduo. Isso é fato. Mas o núcleo não fica lá congelado. Na hora que o DNA entra em ação, você vai estar, o que vai estar acontecendo ali é o genoma funcional. É a parte do DNA que está sendo expressa. Como isso acontece? Então, no núcleo de todas as células, eu tenho um DNA, e cada célula vai ter uma função. Se eu estou na célula do estômago, eu vou fabricar enzimas digestivas. Se eu estou na célula da pele, eu vou fabricar queratina. Então, o pedaço de DNA correspondente àquela proteína que me interessa vai ser transcrito no RNA mensageiro e vai lá no citoplasma fabricar a proteína com a função, pepsina para digestão, queratina para pele, e assim sucessivamente. Ou seja, genoma funcional, DNA em ação, também conhecido como transcriptoma. Então, eu tenho um pedaço do DNA, eu tenho todo o código genético, eu tenho o genoma inteiro lá nos cromossomas, e na célula, que está num determinado organismo, vai abrir o DNA, o pedaço que vai ser transcrito, o RNA mensageiro vai passar esse código, codificando em aminoácidos para construir uma proteína, ou seja, que está sendo o que vai funcionar. Então, isso começa no núcleo, numa parte só do cromossomo. Lá vai ser transcrito e traduzido, e no citoplasma as proteínas vão ser fabricadas. Mas o que são os aminoácidos? Aminoácidos, eu vou ter um grupo amino, um grupo carboxila. E os aminoácidos se juntam o grupo carboxila de um com o grupo amina do outro, liberando uma molécula de água. E eu vou fazendo uma grande cadeia. Mas em que momento essa molécula ganha função? Os aminoácidos, que são polares, ou seja, tem um lado que atrai positivo, um lado que atrai negativo. Outros que são polares com carga elétrica, então esse que eu estou mostrando aqui para vocês é negativo, vai atrair uma carga positiva, e eu tenho aminofóbicos, ou seja, ele vai repelir, tentar ficar o mais distante possível de uma carga elétrica. Com essa junção de aminoácidos diferentes, com diferentes características, a molécula vai se dobrando por atrações ou repulsões.
E esse dobramento dessa molécula é que vai dando a função dela. Horas aproximando mais, com pontos de sulfeto, ligações menos rígidas, com pontos de hidrogênio, e interações hidrofóbicas, que vão se afastar de carga elétrica. Não se iluda achando que trata-se de uma força fraca. Quem já não viu uma lagartixa, uma osga, de cabeça para baixo, no teto, numa parede, segurada por uma pata só? O que é que tem ali? Não são ventosas. São exatamente essas forças que dão formato às proteínas. Isso é só para a gente entender o poder desse tipo de força. E com esses enrolamentos, de acordo com essas cargas, eu vou dando o formato de uma proteína. Então, imagine um canal de membrana. Você está vendo aqui uma proteína que tem um orifício no meio. Se eu começo a passar um íon aqui, esse íon vai fazer a atração das cargas e esse orifício vai fechar, porque mudou a carga elétrica. Quando esse íon termina de passar, há um novo arranjo e esse canal se abre. Ou seja, de acordo com essas mudanças, atrações e repulsões, eu vou criando uma função numa determinada proteína. Isso faz com que as coisas aconteçam no nosso corpo. O sódio passe, uma enzima seja liberada, uma queratina seja produzida na pele, e assim sucessivamente. É o nosso genoma funcional acontecendo. Então, a gente tem um dogma da ciência, que é DNA, RNA mensageiro, proteínas. O DNA tem todo o genoma, todas as informações, então o estudo dele vai ser o genoma. O RNA mensageiro é o DNA em ação, genoma funcional. Aí eu vou ter o transcriptoma. E as proteínas são aquelas moléculas que vão atuar. A grande sacada para a gente conseguir evoluir no transcriptoma, o genoma funcional, foram os vírus. Por que os vírus? A gente ouviu falar, existem DNA vírus e RNA vírus. Então, o que é isso? Vírus que se replicam usando DNA e outros que se replicam usando RNA. Só que o RNA é uma molécula muito instável. Ela é liberada, ou ela codifica rapidamente uma proteína, ou ela vai ser eliminada. Isso, por muitos anos, foi uma dificuldade na pesquisa. Até que começou a pesquisar, ora, o vírus consegue. Então, o que é que ele faz? Então, descobriu-se que ele tinha uma enzima transcriptase reversa que conseguia transformar o RNA num formato de cDNA estável e conseguia desenvolver seu maquinário. A gente foi lá, copiou dele a transcriptase reversa e nos possibilitou esse tipo de estudo. Então, só que quando eu penso no genoma funcional, a coisa mais importante que eu tenho que pensar é uma ideia. Eu não vou para a bancada fazer um genoma funcional para analisar depois e depois pensar o que aconteceu. Não, eu tenho que sair de casa com a ideia pronta. O que é que eu quero descobrir? O que é que eu quero testar? Uma dieta para melhorar a coloração do peixe ornamental? Eu quero criar camarões numa ilha de Breves, distante, onde não chega a água do mar, e eu quero testar uma salinidade mais baixa para as larvas. A nutrição, eu quero ver que nutrição pode melhorar uma espécie, então eu tenho que começar pensando na ideia, nessa resposta que eu quero responder. Então, deixa eu dar um exemplo, que é uma coisa que eu saiba até esse ano, pelo menos até uns 2 meses atrás, ninguém nunca fez. Eu vou deixar uma ideia no ar para vocês fazerem um mestrado brilhante, que é o que eu faria se tivesse 20 e poucos anos. Vocês já ouviram falar do chá de graviola? Chá de graviola, desde a época da minha avó, se dizia, olha, toma chá de graviola para baixar a pressão arterial. Mas qual é a ideia? Como que os medicamentos agem? A gente tem as células e elas têm pontos específicos que a gente chama de receptor e tem proteínas naturais que vão se ligar no receptor, fazer o nosso núcleo abrir e trabalhar, ou seja, genoma funcional, e executar uma tarefa normal. Quando eu quero elaborar um medicamento, eu preciso atingir esse receptor, imitar a ação desse químico para aumentar o efeito daquela ação
Então, eu dou um remédio que vai se ligar no ponto em que algo natural se ligaria, aumenta aquela ação. Ou se eu quiser uma ação oposta, há uma enzima que faz aumentar a pressão arterial. Então, eu crio um medicamento que vai se ligar, impedindo que o natural se ligue. Pronto. O que é que isso tem a ver com genoma funcional? Fizeram experimentos com ratos hipertensos, deram chá de graviola e a pressão baixou. Ótimo. Aí eu vou testar. O que é que aconteceu? Ah, foi uma ação similar ao remédio da angiotensina? Não. Foi uma ação similar ao captopril? Não. Foi uma ação de algum medicamento que eu conheço? Não. O que isso quer dizer? Que o chá de graviola, ele está encontrando um caminho nas células que a gente não sabe qual é, e é um medicamento a ser inventado e descoberto, diferente de todos os que existem. Então, se eu fosse fazer um mestrado hoje na linha de genoma funcional, eu adoraria fazer esse. Vou pegar rato hipertenso, dar chá de graviola e depois fazer o genoma funcional do coração, do rim, das artérias e ver o que é que foi mais expresso, o que é que funcionou mais. E a partir dali eu teria ideias de como elaborar um medicamento específico que poderia se ligar a esse receptor. Então, eu dei um exemplo legal de algo que não foi feito ainda, baseado nas ideias modernas, ou seja, esse tipo de tecnologia, ele é legal para encurtar caminhos, dar pistas de por onde começar, mostrando sequências, proteínas, caminhos por onde começar. Por isso que eu comecei essa história dizendo que a primeira coisa que você tem que fazer é qual é a pergunta que eu quero fazer, o que é que eu quero estudar. Então, deixa eu dar outro exemplo na aquicultura. Eu trabalho com larva de camarão, desse camarão que tem muito na Ilha do Marajó. Cascudo regional, macrobraco amazônico, é conhecido de vários nomes, camarão da Amazônia. Então, o que é que tem de interessante nesse camarão? Quando a fêmea está portando ovos e ela quer desovar, ela vai fazer uma coisa dessas duas que eu vou falar para vocês. Ou ela desova num lugar que tenha correnteza, para que as larvas cheguem numa região estuarina que misture água doce e salgada, tem uma água temperada, salobra, para elas se desenvolverem. Ou ela se desloca até esse ambiente e faz a reprodução. Quando a larva nasce no estágio 1 e ela ainda estiver em água doce, não tem problema. Ela tem cerca de 10 dias para chegar. Se ela mudar para o estágio 2 e ainda não tiver achado a água salobra, minimamente que seja, ela simplesmente morre. A partir do estágio 2, as larvas ou estão em água salobra, você tem aqui a larva no estágio 5, ou elas estão em água salobra, ou elas vão morrer. Falta um dia para ela virar pós-larva, um camarãozinho, uma miniatura de camarão. Ou ela acha, ou ela está na água salobra, ou ela vai morrer. Virou pós-larva, uma miniatura de camarão que vai procurar o fundo, não está mais nadando na água. Pode botar na água doce. Agora, se eu tirar ela de um pH e der um pH menos de meio ponto diferente, ela vai morrer. Se vocês observarem para esses quadrinhos que estão do lado das larvas, cada palavra nessa nuvem de palavras, representa um gene que é importante para aquele estágio. E veja que o nível de importância muda de um estágio bomba que vai trabalhar com pH. E é a explicação pela qual, se eu dou um choque minimamente de pH, eu vou perder todo o meu trabalho de fazer a larvicultura e a pós-larva vai morrer. Então, você fazer o transcriptoma, você consegue obter pistas do que pode estar acontecendo para eu ter ideias de como eu posso manejar aquela espécie. Então, o que é que vai acontecer? Uma mesma espécie, em diferentes fases do desenvolvimento, vão ter diferentes expressões de genes, ou seja, vão ter mecanismos de funcionamento diferentes de um estágio para o outro.
E eu estou falando de uma mesma espécie na fase larval. E não é a mesma coisa para o estágio 1, nem para o 5, nem para o PL, que é o que está representando aqui na nuvem de palavras. Outra ideia. Eu quero, não existem estudos para eu dar uma ração certa para o macrobraco amazônico para eu cultivar em viveiro. Então, eu faço um estudo do tubo digestório do animal, do hepatopâncreas, para descobrir quais as enzimas que estão lá. Então, isso vai me dar uma luz, que ideias de alimento eu posso dar para essa espécie. Quando fizemos isso, vimos que ele tem proteases, ou seja, e sugere que são capazes de digerir dietas ricas em proteínas, mas elas também têm enzimas digestivas para digerir amido, quitina, celulose, lipases, proteínas transportadoras de lipídio, aqueles famosos LDL, HDL, que a gente faz no exame de sangue. Ou seja, é uma espécie preparada para digerir matéria de origem animal e vegetal, nos ingredientes de sua dieta. Então, isso me dá pistas de como eu vou atuar nas enzimas digestivas dessa larva, como que eu posso sugerir alimentos que possam ser adequados. Mas nem tudo é o que parece. Esse artigo aqui saiu na Nature, e ele pegou uma espécie de isópoda. O que é isópoda? É uma espécie parecida com um tatuzinho de jardim. É um crustáceo que come exclusivamente madeira. Então, a gente tem aquele quase que um dogma. Os eucariontes não conseguem digerir madeira, eu vou ter que ter uma simbiose com o procarionte para conseguir usar essa matéria. Só que quando for estudar o tubo digestório desse crustáceo, não tinha simbiose. E ele comia exclusivamente madeira, que é rica em lignina, que a gente tinha aquela ideia, olha, não vai dar para digerir lignina. Só que quando foi feito o transcriptoma dessa espécie, viu que o tubo digestório dele estava banhado de hemocianina. O que é hemocianina? É equivalente ao sangue do crustáceo, para absorver os nutrientes. Legal, mas para que tanto? Então, o cientista lançou essa pergunta, eu quero saber o que está acontecendo aqui. Então, ele fez o transcriptoma do tubo digestório, pegou um pedacinho de madeira, que é o que vocês estão vendo aqui, após essa madeira passar pelo tubo digestório, e fez microscopia de varredura. E foi analisar a constituição da madeira e a constituição do que sobrou da madeira. E viu o seguinte: a lignina não é aproveitada, o que vocês estão vendo aqui em azul. Então, continuamos não podendo aproveitar a lignina. Só que aquele banho de hemocianina estava criando corrosões na madeira que o animal conseguia ter acesso à celulose cristalina. Então, ele consegue aproveitar a celulose, não consegue aproveitar a lignina, e o segredo estava em outro canto. Não estava nas enzimas digestivas que a gente conhecia. O segredo estava na corrosão da hemocianina da madeira, que dava acesso à celulose. Então, nem tudo é o que parece. Então, meu mundo caiu, eu não tenho mais um protozoário aqui e também não consigo digerir a lignina. A resposta era outra. Então, quais são os caminhos que eu tenho? Caminho número 1. Eu testo uma tese, vou verificar o melhor resultado e vejo o mecanismo do organismo, o que mudou em resposta ao tratamento que eu submeti. Plano B. Eu fiz o transcriptoma, conheço o maquinário do indivíduo e elaboro um experimento voltado para o que eu encontrei no maquinário dele. Então, primeiro, eu vou pensar no meu experimento, vou lá para o viveiro de aquicultura, vou levantar minha tese, desenvolver todo o experimento, passar meses, se for necessário, desenvolvendo o experimento. No final, eu vou ver o que aconteceu, quais foram os melhores resultados, o que deu maior crescimento, e vou pegar diferentes tecidos do animal para fazer o genoma funcional ou transcriptoma. Então, vou pegar o tecido que eu escolhi, que eu achei que era importante para aquela rota, fazer a extração do RNA
verificar a pureza do que eu extraí, verificar em gel de agarose se ele está de boa qualidade, e depois eu vou para essas máquinas que a gente chama de máquinas de nova geração. Essa máquina que vocês estão vendo aqui na esquerda é o Ion Torrent. Ela utiliza um chip. Então, ela tem o seguinte, a gente estuda lá atrás, que adenina, timina e citosina, as bases nitrogenadas, as trincas delas vão ser traduzidas em aminoácidos. Só que cada uma dessas bases vai ter um pH diferente. Então, se eu pegar, boto num chip, que é um sensor de pH. Literalmente um chip, como se fosse um chip de computador. Boto nessa máquina e cada vez que uma base dessa se ligar, vai liberar um pH diferente e ele vai ler e transformar numa letra, que essa letra vai como arquivos de letra que o computador reconhece. Ou seja, eu estou transformando todas as etapas de química em uma linguagem que o computador pode reconhecer. Na máquina do lado, é uma ideia diferente. Eu tenho uma lâmina de microscópio e cada uma daquelas bases, timina, citosina, guanina, eu faço ela emitir uma luminescência diferente. E esse computador fica tirando fotos de uma lâmina e, de acordo com a base que está lá, vai emitir uma luz diferente e ele vai transformar em letras, essa imagem em letras, ou seja, numa imagem que o computador entende. Que eu vou analisar, ou seja, eu vou transformar química numa linguagem em sílico, ou seja, numa linguagem vista no silício, no computador. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma amostra, lembrando que ela começou numa ideia que eu tive, fiz um experimento de aquicultura, fiz a extração do RNA, aí agora eu vou ter uma reação química que vai ser lida por aquela máquina e vai ser transformada em arquivos com letras, que representam as bases, que transformou em sílico, então agora eu estou saí da química para o computador, e o produto final é o transcriptoma. Vem pronto? Não, claro que não. Então, eu vou ter etapas. Eu começo com a ideia, o experimento. O RNA, o segredo do vírus de transformar em um DNA, numa molécula estável, a preparação da química para transformar em algo que a máquina consiga ler e mandar um arquivo para o computador. Aí eu vou fazer uma sequência massiva, paralela, de milhões de coisas ao mesmo tempo, que agora eu vou transformar ou o pH, ou a imagem, em sílico. Ele vai se transformar agora num arquivo de texto, que agora o computador vai começar a se comunicar. A partir daí eu não tenho mais a química, eu tenho uma coisa que o computador entende. Agora entra o lado do homem, que precisa analisar para ver o que é que o computador conseguiu captar daquilo que começou. Um experimento, uma extração, uma enzima emprestada dos vírus, uma química, um sequenciamento massivo, uma comunicação com o computador, agora é minha vez. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que adquirir as sequências, eu vou ter que analisar aqueles milhões de sequências, e o plano final é eu ver possibilidades ou de interferir, ou de ter ideias de novos manejos voltados para a máquina daquele animal, daquele indivíduo que eu estou trabalhando. Só que eu vou produzir bilhões, bilhões, bilhões de pequenos arquivos de texto. Qual o maior livro que a gente conhece? A Bíblia. Se eu pegar uma Bíblia digital e abrir no computador, eu vou dizer, esse arquivo demora a abrir. Ele demorou 30 segundos para abrir, certo? Pois é. Esses bilhões de sequências que saem dessas máquinas de novas gerações, são bilhões, trilhões, que o computador pira, fecha,
não consegue nem abrir o arquivo. Eu jamais conseguiria abrir no Word. Então, eu tenho que transformar esses pedacinhos em alguma coisa que eu possa abrir e analisar. Então, esses bilhões precisam ser montar um grande quebra-cabeça, para depois eu ver que genes eu tenho lá dentro que vão codificar que proteínas. Então, eu vou ter programas de computador robustos que vão montar o quebra-cabeça e transformar pequenos fragmentos em fragmentos maiores. Você vê que tem sobreposições, e as sobreposições são importantes para eu dar confiança naquilo que eu estou montando. E, no fim, eu vou montar esses maiores, que é uma sequência de letras maiores, o arquivo muitas vezes menor, aí agora eu consigo abrir no Word, e eu preciso descobrir, montar isso. Então, eu vou ter programas robustos, como alguns exemplos aqui, o Trinity, para montar, BioEdit, para ver sequências, MEB, para buscar genes, e tantos outros. Esse tipo de análise em sílico, eu não vou usar menos do que 12 tipos de programas diferentes de computador para analisar isso. Por isso que a gente chama análise em sílico. Então, eu montei um gigantesco banco de dados. Para um gigantesco banco de dados, eu preciso de um computador potente. Então, para vocês terem uma ideia, esse computador, a gente chama ele de servidor, vocês estão vendo aqui. A quantidade de memória, o poder de processamento de um computador desse, a memória, equivale, na maioria das vezes, a 200 vezes maior do que o computador que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia. Para vocês terem uma ideia, para grandes bancos de dados, grandes computadores, para poder realizar essa análise em sílico. Aqui é uma figura dele, ele tem vários computadores, vários núcleos de computadores e HDs, 500 MB de memória, nós passo um mês trabalhando para uma análise. Onde nós temos um computador desse? Em Bragança temos dois. Um no Biodata, no campus de Bragança, da UFPA, e outro no IFPA, também de Bragança. Então, hoje nós, em Bragança, temos dois laboratórios preparados para esse tipo de análise em sílico. Então, o que é que eu vou ter depois? Eu vou ter, depois de montar, aí agora eu já consigo abrir no arquivo de texto, porque ele transformou aqueles milhares de pedacinhos em fragmentos maiores, com confiança de que fazem parte de um suposto gene, que eu vou analisar para saber se é um gene ou não. Então, toda vez que eu quero publicar um artigo na área de genética, eu sou obrigada a depositar a sequência daquilo que eu descobri num banco de dados público. Então, esse banco de dados vai ficando gigantesco. Então, eu tenho um monte de informações lá que vai aumentando dia após dia, e são elas que eu vou recrutar para a minha análise. Então, lá, eu tenho genes conhecidos, genes não. Eu tenho programas, como eu disse a vocês, para fazer esse tipo de estudo, a gente usa minimamente uns 12 programas, e que esses programas vão buscar nesses bancos de dados públicos, e existem bancos de dados específicos para proteínas, e eles podem me dar um resultado, não achei nada. Isso pode ser um lixo ou um gene que não é conhecido ainda. Ou ele pode me dizer exatamente o nome do gene, uma proteína de ligação, uma proteína que faz parte do músculo, uma cadeia pesada do músculo. E aí, a partir daí, eu vou ter informação. Então, eu posso começar
com a expressão diferencial como início, ou busca de um gene determinado. Aqui eu vou ter um exemplo. O que é que eu estou vendo nesses quadros coloridos? O que é que representa o quadro A, B e C? Um tempo inicial, um tempo intermediário e um tempo em dias para adaptação. Adaptação de quê? De camarões de água doce, do mesmo gênero do nosso macrobráquio amazônico, sendo que são espécies que ocorrem na Austrália. E a primeira espécie, ela vive em água doce, a segunda vive em água salobra e a terceira vive em água salobra, tolerando níveis mais altos de salinidade. Essas cores diferentes, as barrinhas de cores diferentes, significam, um em relação ao outro, que os genes que estão sendo expressos num, ou seja, o genoma funcional de um, é diferente do genoma funcional do outro. Lembra daquela figura que eu mostrei lá, da larvinha, da nuvem de palavras? Isso aqui seria equivalente a uma nuvem de palavras. Sendo que lá eu representei menos de 10 genes, e aqui eu estou representando cerca de 800 a 900 genes que estão diferentes de uma espécie para outra. Então, veja que no primeiro momento, salinidade 0, a espécie 1 é muito parecida com a 2 em genes no maquinário que está sendo expresso. A espécie 3 é muito diferente. Quando eu coloco todo mundo em água salobra, salinidade 15, diminui o nível de diferença. Mas eu ainda vou ter uma grande diferença da espécie 1 em relação aos demais, diferente no modelo inicial. E as espécies vão se adaptando. Veja aqui, depois de algum tempo, que elas já não estão mais tão diferentes assim, as três, na salinidade 0, e na salinidade 15 eu tenho uma terceira que é muito diferente. Com o passar do tempo, elas vão ficando mais homogêneas. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz o transcriptoma aqui, aqui e aqui. E eu vou ter resultados diferentes. O genoma do animal é o mesmo, mas o que está sendo expresso mudou com o passar do tempo, com a espécie e com a salinidade que eu usei. Ou seja, o DNA vai ter ações de expressão de RNA e de proteínas para resolver o problema daquele animal naquele momento, que vai ser diferente em função da espécie, do Imagina essa pergunta que eu vou fazer agora, foi um mestrado inteiro, certo? Então, macrobráquio amazônico, camarão da Amazônia, regional, cascudo, ele ocorre em todo o Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Caribe, no Rio Amazonas, no Rio Tocantins. Então, ele é uma espécie que eu digo, opa, que legal, é uma espécie fácil de capturar, e eu posso pensar nela como um biomarcador, um indicador, porque ela está em todo canto, é rústica, é fácil capturar, fácil reconhecer, e eu quero testar se ela é sensível ao cádmio. O que é o cádmio? É um metal pesado, usado para fabricar alguns tipos de bateria, principalmente as mais antigas, e também muito utilizado em fábrica de tinta e outros tipos de processos industriais. Só que as espécies tentam se defender da poluição. No caso dos crustáceos, aliás, não só dos crustáceos, quase todos os organismos, tem uma metaloproteína. O que é uma metaloproteína? É uma proteína que vocês estão vendo, esses 6 aqui, representam cisteínas. Essa proteína pequenininha, peptídeo, tem 17 cisteínas. O que é que essas cisteínas fazem? Por que é que eu pintei elas de vermelho? Porque elas têm a capacidade de se ligar ao metal. Se esse animal está no ambiente poluído e ele for capaz de fabricar muito dessa proteína e for capaz de se ligar muito ao metal, se liga ao metal, o animal fica desintoxicado e sobrevive. Então, a vida dele diante daquela poluição vai estar nas mãos de uma proteína desse tipo. Macrobráquio amazônico foi capaz de fabricar essa proteína e de sobreviver ao cádmio? Não.
baixíssimas doses de cádmio, microgramas, uma quantidade 400 vezes menor do que algumas espécies de caranguejo sobrevive, numa dose 400 vezes menor, enquanto que o macrobráquio amazônico, em doses de microgramas no alimento ou na água, é suficiente para matar. Então, essa proteína foi capaz de proteger ele? Não. Eu posso usar o macrobráquio amazônico como um bioindicador de cádmio? Não, porque ele vai morrer numa dose enorme. Se eu tiver uma grande mortalidade, o cádmio pode ser o vilão daquela poluição. Agora, isso é bom ou isso é ruim? Imagine um evento que uma indústria de tinta ou de bateria teve um acidente que descarregou cádmio naquela água, ou uma indústria que descarregou na terra ou no córrego foi arrastado para aquela água. Eu vou ter uma mortalidade massiva do camarão da Amazônia. Ele não fabrica proteína que se liga ao metal, não se defende do metal, não acumula em seus tecidos. Isso quer dizer o quê? Do ponto de vista do cádmio, se eu comer o camarão, eu não estou comendo uma dose alta de cádmio. Por quê? Ele não faz a proteína, não acumula cádmio nos seus tecidos, logo, ele não acumula metal pesado. Então, é péssimo para o camarão, vai ter uma mortalidade massiva, vai ser um acidente ambiental horrível, mas do ponto de vista de nós humanos, a carne não acumula metal pesado, pelo menos não o cádmio, diminuindo o risco para a população. Então, entenderam mais ou menos como que eu posso ter ideias em função dessa linha de pesquisa? Vamos pegar outra ideia. Eu mostrei no começo da apresentação que nós fizemos o genoma funcional do tubo digestório do macrobráquio amazônico. E nesse estudo, nós vimos pequenos fragmentos de enzimas que são capazes de digerir a celulose. Opa, isso é genial. Por quê? O mais caro para cultivar uma espécie, na maioria das vezes, é a ração. O mais barato para fabricar uma ração é celulose. Por exemplo, eu tenho um rio, um mar de dendê, se eu estou caminhando naquela pista que vai para Tucuruí. Então, imagina na produção daquele óleo, a quantidade de torta que vai sobrar, que é resíduo, que eu poderia pensar nela como insumo para fabricar ração baratíssima para o macrobráquio amazônico. Então, eu preciso ver, é verdade que eu tenho essa enzima? Então, isso aí está no projeto de doutorado, que está sendo executado agora, e que foi visto que no genoma funcional do macrobráquio amazônico, eu encontrava mananase e glucanase, capaz de digerir a celulose e a hemicelulose. Mas o camarão, eu posso dar bastante celulose para ele? Fui para a bancada testar para ver o quanto de celulose eu posso dar. Fui para a bancada testar essas tortas que tem de resíduo. Aguardem, quem sabe na próxima vez que a gente se encontrar, eu dou a resposta para vocês desses experimentos. Hoje eu posso dizer que o camarão tem glucanase, tem mananase, que ele aceitou ingerir e digerir esses ingredientes. Falta eu contar para vocês o que informação eu vou dar para a indústria de ração para produzir ou não uma dieta barata para o macrobráquio amazônico, certo? Então, esse é mais um exemplo de aplicação do genoma funcional na aquicultura. Então, em outro trabalho, eu estava analisando se a salinidade para as larvas. Então, eu, no genoma funcional, eu posso construir rotas, mapas, em que cada número desse que vocês estão vendo são enzimas, códigos de enzimas, que eu encontrei dentro do meu genoma funcional. E daí, eu tenho a inteligência e a ciência para pesquisar, para ter ideias de como eu vou fazer agora que eu sei disso. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que não é minha, você puxa uma pena, vem uma galinha. Ou seja, você puxa uma ideia e a ideia vai puxar outra e a pesquisa não tem fim. Outro experimento
que eu fiz há mais de 10 anos, antes das máquinas de genoma funcional. Esse animal que vocês estão vendo aqui em cima se chama artêmia. Veja aqui que ele está produzindo os ovos de uma cor marrom escura. Esses ovos têm uma proteção de ferro, que são, quando a espécie está ameaçada, ele produz os ovos desse tipo, e eu posso pegar eles, desidratar, guardar na geladeira, e 10 anos depois, botar na água, com boas condições de oxigenação, salinidade, luz, e vai nascer uma larvazinha náuplia, que é essa que tem um olho só. Aí eu pego essas larvas náuplias, vivinhas, nadando, e boto para minha larva de camarão comer. Vocês estão vendo aqui a larva de camarão comendo um náuplio desses. Só tem um probleminha, essa ideia é genial. Só que esses cistos aqui custam $80 o quilo. Então, eu vou lá e preparo uma ração que tem a mesma quantidade de proteína, a mesma quantidade de aminoácidos, de lipídios, imitando a constituição de uma artêmia, oferto para minha larva. Minha larva responde: nossa, que comida gostosa, vou comer, adorou. Comeu a partir do estágio 5 e a partir do estágio 7, praticamente todas as larvas comeram. Beleza, vamos economizar dinheiro. Troca artêmia por ração. Vai dar certo? O que é que esse gráfico que vocês estão vendo representa? Representa o dia que eu troquei a artêmia pela ração. Isso aqui representa a saúde da larva. Despencou. O dia que eu troquei a artêmia por ração, a saúde caiu bastante. Minha conclusão, ora. Eu botei amido para agregar essa ração, essa dieta, ela não consegue digerir. Uma das possíveis explicações é que ela não tem amilase, não conseguiu digerir amido, não teve acesso à proteína, por isso deu errado. Beleza. 10 anos depois, eu pude voltar lá e fazer o genoma funcional da larva, conhecer a sequência da amilase. Fiz o experimento. É verdade que larva não tem amilase? Não. Isso aqui é um gel de agarose, que se ela não tiver amilase, vai aparecer nada. Se ela tiver amilase, vai aparecer a bandinha. Então, P3 corresponde à amilase. Essas setinhas aqui correspondem aos estágios larvais que eu testei no experimento anterior. E olha a bandinha bonita aqui em P3. Moral da história. Minha explicação não é essa. Eu tenho que procurar outra explicação. Eu poderia hoje fazer o mesmo experimento, pegar as larvas, fazer o transcriptoma dela e verificar pistas do que realmente aconteceu e atuar em outros pontos. Ora, não é a amilase, o que está acontecendo. Aí eu iria ter pistas do que aconteceu com a minha substituição da artêmia sem sucesso, tá? Uma fase mais avançada é você ser capaz de mudar alguma coisa. Então, eu adquiri a sequência, eu analisei, ou seja, eu transformei aquela química em sílico e fui lá, consultei os bancos de dados e agora eu posso fazer alguma coisa para mudar aquilo que eu estou vendo? Existe uma patente em Israel de um pesquisador muito famoso que ele interferiu. O que ele fez? O macho do camarão de água doce, não só do camarão de água doce, mas da maioria dos crustáceos, tem um hormônio para manter ele macho. Se eu retirar esse hormônio, retirar essa glândula, fizer essa glândula parar de funcionar, ele pode parar de desenvolver as funções de macho e o testículo desenvolver características de ovário, sendo capaz de ser fecundado e produzir larvas viáveis. Então, se eu tenho um macho que eu silenciei aquele gene, impedi que ele se expressasse, e ele está atuando como fêmea, e for fecundado por outro macho, que é um macho legítimo, atuando como macho, eu modifiquei os cromossomos dele. Eu forcei a barra para eles terem uma geração monossexo, porque os dois eram machos, certo? E eu posso fazer isso para macho ou para fêmea.
eu posso manipular e ver se eu tenho um ganho zootécnico com esse ganho. Se eu criar só macho, vai crescer mais? Se eu criar só fêmea, vai crescer mais? O que é vantajoso para o viveiro? E ele vai continuar passando o DNA para frente de macho. Ele só não conseguiu executar as funções de macho, mas ele, no DNA, ele é macho. Então, isso é uma das formas de interferir que existe. Existem outras, essa é só uma delas, que já virou uma patente, gerando recurso e ganho zootécnico. Professora Cristiana, Pois não? desculpa interromper, só para avisar sobre o tempo, tá? Nós temos aí 10 minutos. Ótimo. Então, obrigado, quais são as perspectivas nutrigenômica? Eu pensar em dietas e usar isso como ponto de partida. Eu posso sintetizar marcadores e buscar as explicações. Eu posso sintetizar peptídeos e tentar mudar alguma coisa. Eu posso simplesmente indicar caminhos de atuação. Ou eu posso conseguir interferir uma ação do meu interesse. Então, isso era um pouco do que eu queria falar para vocês. Agora eu abro espaço para perguntas. Aqui está o meu e-mail. Então, esse processo, ele não é rápido. A ciência não anda correndo. Então, hoje se está desesperado para achar uma vacina, que é tudo muito rápido. Mas a ciência tem a velocidade dela. Os ganhos são maravilhosos, mas ela vai ter sempre a velocidade dela para poder gerá-los. Então, aqui vocês têm meu e-mail, fiquem à vontade para fazer perguntas. Ok, professora, obrigado, mais uma vez pela sua palestra, excelente palestra, que toca aí num assunto muito recorrente, ultimamente na aquicultura, que com certeza, juntamente com outros estudos, contribui bastante aí para melhora, para da eficiência, da tecnologia de cultivo, não só do camarão, mas também de outras espécies aquáticas cultiváveis. Então, o pessoal aqui está elogiando no chat, a sua palestra, esperando que em outras edições do evento possa acontecer mais palestras relacionadas a esse tema, que é uma das potencialidades, da nossa região, da região do Marajó como um todo, que tem uma vasta rede hidrográfica, bastante rio, bastante água, e que tem um potencial imenso, para se explorar, a aquicultura como um todo. E com o camarão da Amazônia não é diferente, que é um recurso aí bem mais utilizado, explorado comercialmente, tem uma grande aceitação no mercado local. Tem algumas perguntas aqui, só para encerrar, Alguns participantes colocaram no chat sobre a questão da alimentação do camarão. Eles querem saber aí se... Um momentinho, deixa eu só encontrar aqui. Qual o tipo de alimentação que é mais frequente, que os camarões de água doce mais aceitam? Estão perguntando aqui no chat. Olha, a gente está estudando exatamente isso. A gente fez o genoma funcional da larva e já viu que a máquina digestiva da larva sugere que ela se alimenta tanto de alimento vegetal como animal, inclusive celulose. Então, esse é um experimento de doutorado que está vendo, que ainda está em análise, e dependendo dos resultados que dão, que eu vejo uma perspectiva muito positiva, o próximo passo seria o quê? A gente dá esse subsídio e a indústria de ração que se interessar em produzir, ou comunidades produzir localmente, usar esse insumo que é super barato. Então, eu preciso dar ele uma dieta balanceada, direcionada à espécie, e o que a gente dá caminhos é testar insumos. Um exemplo que eu dou é a celulose, por exemplo, bagaço de dendê, restos da fábrica da Natura. Se ele come essa celulose, é uma coisa que pode ser usada como insumo barato para fazer parte da dieta dele, junto com proteínas, óbvio, uma dieta balanceada. Então, estão querendo saber também, se os camarões de água doce aceitam bem, se alimentam bem com ração.
Se alimentam bem com ração, aceitam bem. É importante a ração ser de boa qualidade. E a ração que a gente usa é para camarão marinho, funciona muito bem, mas não é uma ração direcionada para a espécie. Então, hoje a gente está com a linha de pesquisa no laboratório de nutrigenômica, junto com o laboratório com especialistas em nutrição, fazendo a casadinha de genômica e experimentos de nutrição para tentar delinear uma ração bem adequada para a espécie. Aí o próximo passo, lógico, o mercado teria que se interessar, a indústria de ração, o produtor, a gente está no nosso pedaço do bolo. Certo. E outra pergunta também, que é sobre uma curiosidade, né? Qual é o tempo, em média, né, que o camarão, você falou bastante sobre as larvas, né, sobre a alimentação das larvas, então estão perguntando qual é o tempo, em média, que o camarão leva, né, de larva até o tamanho comercializável, né, para consumo. A larvicultura vai durar na fase de 15 a 30 dias, depende muito da qualidade do alimento, da água e da mão do operador, certo? Do cuidado que você tem no cultivo. Então, você soma aí de 20 dias em média, para um bom operador. E o cultivo vai demorar de 4 a 6 meses. Na Semana Santa, a gente vendeu camarões cultivados no Sapucaia, não, desculpa, esqueci agora o nome do lugar. Na propriedade do Naso, no Montenegro, tinham muitos animais com mais de 20 gramas e tinham muitos também com 5 gramas, que o crescimento é heterogêneo. Eles tinham 6 meses. Vendeu em 30 minutos por WhatsApp em plena pandemia. Muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de conhecer essa propriedade do Naso, na estrada do Montenegro, aqui em Bragança. E é um dos trabalhos pioneiros na área, não é isso? Sim, sim, sim. Principalmente para a região norte. Certo. Que antes tudo que tinha era para São Paulo. São Paulo, Espírito Santo. Professor, agora uma pergunta que eu gostaria de fazer é que tipo de trabalho, né, que está sendo realizado aí por sua equipe, seus estudantes, também está sendo desenvolvido para outras espécies que são exploradas na aquicultura, não só camarão, como peixes e etc. Olha, nós concluímos esse ano um mestrado com a espécie ornamental, que é o Lismata ankeri. É uma espécie linda, ornamental, colorida, de vermelho com branco, mas a gente está fazendo a parte inicial, a aquicultura, ver os dados da espécie, e no futuro próximo, se eu aprovar um projeto, eu pretendo fazer transcriptoma dele. Nós estamos submetendo o projeto com o tambaqui. Se aprovar o projeto, então a gente vai enveredar também para outras espécies. Então, planos a gente trabalhar com outras espécies, sim. Mas aí depende da gente ter a ideia, o dinheiro, e depois ir lá executar. Estamos nessa fase. Muito bem, professor. Então, para encerrar, né, eu gostaria que você pudesse falar um pouco, né, sobre suas considerações finais, né, sobre a sua palestra, sobre a sua fala, sobre o evento como um todo. Olha, eu achei o evento de vocês fantástico, super bem organizado. Vocês estão realmente de parabéns pelo alto nível que vocês estão fazendo de organização, escolha dos temas. Repitam. E da próxima vez, se a gente puder, ao vivo e a cores, né? E pode me chamar para um Marajó, que eu vou adorar ir. Será um prazer. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Agradeço também, professor, em nome de toda a organização do evento, né, pela sua participação, pelo compartilhamento aí um pouquinho, né, do que você faz em relação à aquicultura, não só a nível de região norte, mas sim a nível nacional, diversas outras espécies que você já trabalhou. Né? Agradeço imensamente pela participação, né, e fica aqui a nossa vontade, né, de se encontrar em outras edições desse evento. Muito obrigado pela participação, obrigado por todos que estiveram aí se manifestando no chat e até a próxima palestra. Obrigada. Obrigado também. Um bom dia. Bom evento.